Muito antes de existirem grandes cidades, aviões ou mapas completos, o mundo era um enorme mistério. Os oceanos pareciam intermináveis e muitos acreditavam que, depois do horizonte, não existia mais nada. Era um tempo em que o medo andava lado a lado com a coragem, e a curiosidade era mais forte que a própria vida. E foi nesse cenário de incertezas que uma viagem ousada mudou para sempre o rumo da humanidade. Uma travessia que começou com dúvidas, apostas e sonhos, e terminou com a descoberta de um continente inteiro, alterando culturas, povos e destinos para sempre. Naqueles dias, a ideia de enfrentar o mar aberto soava como loucura para muitos. As pessoas acreditavam que monstros viviam nas profundezas, que o fim do mundo estava logo após a linha do horizonte. Mesmo assim, havia quem pensasse diferente. Havia quem acreditasse que era possível ir além, encontrar novos caminhos, novas terras e novas riquezas. Entre esses sonhadores estava um homem obstinado, movido por uma certeza que poucos compartilhavam. Ele acreditava que, navegando sempre para o oeste, seria possível chegar às Índias, às terras das especiarias, por um caminho muito mais curto. Esse homem passou anos tentando convencer reis e rainhas de sua ideia. Muitos riram dele, outros desconfiaram, a maioria recusou. Diziam que ele estava condenado ao fracasso, que nunca mais voltaria. Mas ele persistiu. Bateu em quantas portas pôde, até que finalmente encontrou apoio. Uma rainha decidiu apostar naquele plano arriscado, não apenas por fé, mas por interesse, por desejo de expansão e poder. E assim nascia uma das viagens mais ousadas da história. Foram preparados navios simples, pequenos, diante da imensidão do oceano. Homens foram recrutados com promessas de riqueza, glória e novas oportunidades. Alguns foram por ambição, outros por desespero, e muitos apenas por esperança. Ninguém sabia ao certo o que encontrariam, se voltariam vivos, ou se a viagem terminaria em tragédia. Mas, mesmo com medo, eles partiram. Os dias no mar eram longos e cheios de inquietação. O sol queimava durante o dia, e o frio cortava a noite. A água e a comida começaram a faltar. O desespero crescia a cada amanhecer sem sinal de terra. Alguns homens queriam desistir. Outros falavam em se revoltar. O silêncio do oceano era assustador, e a esperança ia se enfraquecendo pouco a pouco. A tensão era constante, e o medo de morrer no meio do nada pesava cada vez mais. Mas o líder da expedição seguia firme. Prometia que a terra estava próxima, que a recompensa seria grande, que bastava aguentar mais um pouco. Eram palavras que se tornavam cada vez mais difíceis de acreditar. Ainda assim, os navios seguiram adiante, empurrados pelo vento e pela teimosia humana. Então, numa madrugada que parecia igual a tantas outras, algo diferente surgiu no horizonte. Primeiro, foi um brilho estranho. Depois, uma forma escura contra o céu. O grito ecoou pelo navio como um milagre. Terra à vista! O desespero virou alegria em segundos. Homens choraram, se abraçaram, caíram de joelhos. Aquela visão significava vida e salvação. Eles haviam chegado a um lugar totalmente desconhecido para eles. Uma terra verde, viva, cheia de sons diferentes, plantas nunca vistas, cores que pareciam pintadas pela imaginação. Aos poucos, pessoas de aparência diferente se aproximaram. Eram os habitantes daquele lugar, que observavam os estranhos com curiosidade e cautela. Dois mundos se encontravam pela primeira vez, sem imaginar as consequências desse encontro. Os visitantes acreditavam ter chegado às Índias, e por isso chamaram os habitantes de índios. Um erro que atravessaria séculos. No início, houve trocas simples, objetos por alimentos, gestos por tentativas de comunicação. Parecia um primeiro contato pacífico, cheio de curiosidade mútua, mas por trás daquele encontro, algo muito maior estava para começar. Meses e anos depois, outros navios voltariam, com mais homens, mais armas e muito mais ambição. As notícias sobre a nova terra se espalharam rapidamente pela Europa. Reis e comerciantes ficaram fascinados com a possibilidade de riquezas, terras e poder. O que antes era apenas uma expedição ousada, logo se transformaria num movimento gigantesco de ocupação. As terras eram vastas, férteis, cheias de ouro, prata e recursos naturais. Para os europeus, era um novo mundo pronto para ser explorado. Para os povos que já viviam ali há milhares de anos, era o início de uma mudança brutal e dolorosa. Aos poucos, os visitantes deixaram de ser apenas curiosos e se tornaram dominadores. A chegada constante de estrangeiros trouxe doenças desconhecidas para os povos nativos. Doenças simples para os europeus tornaram-se fatais para quem nunca havia tido contato com elas. Milhões de vidas foram perdidas sem batalha, apenas pelo choque entre mundos tão diferentes. Aldeias inteiras desapareceram em pouco tempo. Além das doenças, vieram as disputas por terras. Povos foram expulsos de seus lares,
forçados a migrar. Culturas foram destruídas, línguas esquecidas, tradições apagadas. Tudo em nome da riqueza e do domínio. O continente recém-descoberto se tornava palco de algumas das maiores injustiças da história. Ao mesmo tempo, pessoas escravizadas foram trazidas de terras distantes para trabalhar à força. Homens, mulheres e crianças arrancados de suas casas, de suas famílias, de suas próprias histórias. A travessia pelo oceano era marcada por sofrimento e morte. Os que sobreviviam eram obrigados a trabalhar sem descanso. Enquanto isso, cidades começavam a surgir. Igrejas, portos e estradas eram construídas. O novo mundo se transformava rapidamente. O que antes era desconhecido passava a fazer parte do mapa do planeta. O comércio crescia, as riquezas se acumulavam, mas toda essa expansão tinha um preço alto: sangue, dor e perdas. Histórias que nem sempre foram contadas nos livros. Com o passar dos séculos, o continente foi se transformando. Novos países surgiram. Misturas de povos, costumes e crenças criaram identidades únicas. O novo mundo deixava de ser apenas uma terra descoberta e se tornava um espaço de recomeços, conflitos e construções. Muita coisa do que somos hoje nasceu naquele primeiro encontro. A língua que falamos, a forma como vivemos, os costumes que carregamos, tudo foi moldado a partir daquela travessia. A descoberta da América não foi apenas uma viagem, foi um ponto de virada na história da humanidade. Mas aqui surge uma pergunta que atravessa o tempo. Será que a América foi realmente descoberta, ou apenas foi encontrada por quem não sabia que ela já existia? Para os povos que aqui viviam, aquela terra sempre esteve ali. Sempre teve nome, história e vida. O que mudou foi a visão de quem chegou de fora. A chamada descoberta, na verdade, foi o início de um grande encontro entre mundos muito diferentes, com consequências profundas e muitas vezes dolorosas. Ainda hoje, séculos depois, sentimos os reflexos desse momento. Na mistura de povos, nas desigualdades, nas riquezas e nas feridas que ainda não se fecharam por completo. A história da América é feita de coragem e ambição, mas também de perda e resistência. É uma história de luta, adaptação e sobrevivência. Aquele primeiro navio que tocou em solo desconhecido abriu caminho para tudo o que viria depois: guerras, colônias, independências e revoluções. Nada mais seria igual após aquele dia. E se aquela viagem nunca tivesse acontecido? Como seria o mundo hoje? Quantas vidas teriam seguido caminhos completamente diferentes? Essa única viagem alterou destinos que jamais poderão ser contados em números. A descoberta da América é uma história de coragem, mas também de erros, de encontros, mas também de choques. Uma história que precisa ser lembrada não apenas pelos feitos, mas pelas consequências. Porque entender o passado é a única forma de construir um futuro melhor. Hoje, quando olhamos para mapas e fronteiras, é difícil imaginar que tudo isso começou com uma aposta no meio do oceano, com homens em pequenos navios, cercados apenas por água e incerteza. A cada cidade, a cada estrada, a cada povo que habita este continente, existe uma história que nasceu daquele primeiro encontro. A América que conhecemos hoje é resultado de milhares de decisões tomadas ao longo dos séculos. Mas tudo começou naquele momento exato, em que alguém apontou para o horizonte e gritou que havia terra à vista. A história da descoberta da América não é apenas sobre navios, é sobre pessoas. Sobre medo, fé, ganância, curiosidade e sobrevivência. É sobre escolhas que ecoam até hoje. Escolhas que mudaram a humanidade para sempre. Agora eu quero saber de você. Você acha que a chegada dos europeus à América foi mais um avanço para o mundo, ou uma grande perda para os povos que já viviam aqui? Se você gostou desse conteúdo, e se essa história te fez refletir, não deixe de comentar aqui embaixo. Sua participação é muito importante para o canal. Aproveita também para se inscrever, curtir o vídeo e ativar o sininho para continuar viajando conosco pelos grandes momentos da história.